Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e outro vídeo diferente. Hoje a gente não vai jogar um game, a gente vai fazer um game. Isso mesmo, sabe aquele jogo da serpente que a gente jogava muito no celular? A gente vai implementar ele em Java. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o GitHub, onde você vai poder conferir o código-fonte na íntegra. Mas agora, vamos lá para o passo a passo de como implementar o jogo em Java. Vamos lá então começar o nosso game. Antes de entrar na parte de código propriamente dita, eu vou mostrar a lógica geral aqui do jogo pelo Excel. A primeira coisa que faremos é criar um cenário de um tamanho qualquer e dividi-lo em quadrados de tamanhos iguais. Cada quadrado desse vai ter uma coordenada, a coordenada x e a coordenada y, similar aos gráficos que aprendemos na escola. No Excel, no caso, esse quadrado no canto inferior esquerdo, que eu vou pintar ele aqui para vocês, ele está na coordenada A7, porque ele está na coluna A e na linha 7. Como o nosso cenário é dividido em quadrados, cada elemento do nosso game também vai ser representado em formato de quadrados. Por exemplo, a gente pode vir aqui e criar um quadrado azul que vai representar a nossa serpente. No caso, a cabeça aqui da serpente. Para dar ideia de movimento, a gente vai começar a preencher os quadrados ao lado, na direção que o jogador indicou. E com isso, a gente cria o movimento da serpente. Repara que a gente pode pegar e armazenar todo o histórico que a cabeça da serpente já passou em uma variável. Com isso, toda vez que a serpente comer a comida dela e aumentar o tamanho do corpo, a gente simplesmente vai preencher os quadrados de histórico. E com isso, a gente gera o movimento da serpente como um todo, tanto da cabeça quanto do corpo. Para fazer a comida, a gente vai pegar um quadrado aleatório, pintar de alguma outra cor aqui, e toda vez que o x e y da cabeça for igual ao x e y da comida, a gente vai aumentar 1 no corpo da serpente. E com isso, o nosso game vai criar forma. Essa é a ideia geral do jogo e a gente vai começar a implementar isso em Java. Então, vamos abrir aqui o IntelliJ e começar. Com o IntelliJ aberto, vamos clicar aqui em Create New Project, criar um projetinho Maven. O nome do pacote vai ser br com game e snake game o artifact ID. Aqui o nome do projeto vai ser snake game e finish. Legal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é habilitar o auto-import do Maven e eu vou setar o projeto para utilizar Java 8, porque o Java 8 já tem o JavaFX embutido e é o JavaFX que a gente vai utilizar aqui. Se você quiser utilizar outra versão do Java, não tem problema, porém você tem que garantir que o JavaFX está configurado corretamente. Vamos criar a nossa classe principal aqui na pastinha do Java e vamos chamá-la de game e criar o nosso método main, né? Public static void main, e tá aqui, tá criado. No JavaFX, para a gente utilizá-lo, nós precisamos estender a classe application tá aqui, e ela vai nos obrigar a implementar o método start, que é esse método aqui. Para nós executarmos a aplicação, a gente precisa chamar o método launch da classe application. Então, o launch está aqui, ó. Esse launch e passar os mesmos argumentos que a gente recebe no método main. Agora, a gente tem aqui o stage, que é o primary stage, que no caso é referência para a nossa tela. A gente vai criar agora uma cena para o stage. Antes de criar a nossa cena, vamos deixar o IntelliJ no modo de apresentação, assim fica mais fácil de a gente visualizar o código. E a nossa cena eu vou criar dentro de uma outra classe, que vai ser a classe cenário. A classe cenário vai representar o nosso cenário do game. O cenário, por sua vez, precisa ter um construtor que vai receber o primary stage que temos lá na classe main. Então a gente vai vir aqui, criar um novo construtor. E é isso, o nosso construtor está criado. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um atributo chamado do tipo scene, que é a cena do JavaFX. E a gente precisa também de um grupo
que ele vai servir como container de todos os elementos que vão estar na nossa cena. E eu vou chamar ele de root. Agora, a gente já pode criar a nossa cena. Então, a gente vai pegar dis.cena é igual a new cena. E aí, a gente precisa colocar qual que é o root, qual que é o grupo container, qual que é o tamanho, né, a largura e a altura do cenário, que vai ser 880 e 640. Porém, não é muito legal deixar o tamanho fixo aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma outra classe que vai armazenar dados de configuração. Ela vai ter variáveis estáticas para armazenar as configurações importantes do projeto. Então a gente pode criar aqui um public, static, final, integer no caso. E a gente vai falar que é o widget, que é a largura do nosso cenário, que no caso vai ser 880. A gente também pode configurar a altura, que vai ser weight, que no caso vai ser aqui 640. Vamos deixar aqui tudo em maiúsculo. E beleza, tá criado. Vamos voltar no nosso game, no nosso cenário, e vamos trocar aqui para config.width e config.h. Pronto, agora sim. Agora a gente pode mostrar o nosso cenário. A gente primeiro precisa vir primary stage.set cena e a gente vai colocar a cena que a gente acabou de criar. A gente também pode setar na nossa tela um title, que no caso vai ser Snake Game by Denicity. Ok, e agora a gente vai exibir a nossa tela. Antes de testarmos, vamos instanciar a nossa classe group, que vai ser o nosso container, e vamos até a classe game e instanciar o nosso cenário, passando o primary stage como parâmetro. E agora a gente executa pelo IntelliJ e está aí a nossa tela inicial do jogo. Agora vamos começar a construir a nossa serpente. Para isso, eu vou criar uma classe Utils que vai nos auxiliar a construir os quadrados da tela. Lembra dos quadrados que falamos lá no Excel? Então, é eles mesmos. A gente vai vir aqui e chamar de Canvas Utils, porque a gente vai utilizar o recurso de Canvas do JavaFX. E o método vai ser public static e vai devolver um canvas. E ele vai se receber como parâmetro uma cor, que no JavaFX é um paint. E vamos chamar o parâmetro de color. Com isso, aqui, public static. Faltou o nome do método, que vai ser build square. Agora a gente vai criar um novo canvas, que é só instanciá-lo normalmente. Aqui a gente precisa falar o tamanho que a gente quer do canvas. E é interessante que esse tamanho fique num lugar global, para a gente pegar a hora que a gente quiser. Porque a gente quer que todos os quadrados na aplicação tenham o mesmo tamanho. Então, para isso, eu vou vir aqui na classe config e vou criar uma outra variável, falando que a gente tem o square size. E no caso aqui, eu vou deixar ele como 40. E agora, na nossa Canvas Utils, a gente pode falar que o tamanho dela, tanto altura quanto largura, vai ser o square size. Dessa forma a gente tem um quadrado, não é mesmo? Os quadrados têm os dois lados iguais. Feito isso, a gente precisa pôr um ponto e vírgula aqui. Feito isso, a gente cria uma variável para atribuir o canvas. A gente pode chamar ela de square. E esse square, ele tem um 2D context aqui, que ele serve para a gente adicionar algumas coisas dentro do canvas. No caso vai ser a cor, que a gente vai pôr como setFill, e a gente vai definir a nossa cor, que vai vir como parâmetro, e a gente vai falar para ele escrever um quadrado. Esse fillRec, ele manda escrever um quadrado no canvas. A gente precisa passar as coordenadas x e y. Eu vou criar inicialmente com a coordenada no 0, 0, e o tamanho do nosso quadrado vai ser o mesmo tamanho do canvas. Agora é só retornar o quadrado
para quem precisar. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a criar a nossa cobra, nossa serpente. Para isso, a gente cria uma classe nova, Snake. Ela vai ter um construtor que não vai receber parâmetro nenhum no momento. E ela também vai ter um atributo do tipo canvas. Não, ó, repara que eu importei aqui o AWT, não é isso que a gente quer, é o do JavaFX. E a gente vai chamar de cabeça, que vai ser a cabeça da nossa cobra. A gente também vai criar aqui um outro método privado que vai ser createSnake. E esse createSnake também não vai retornar nada. E ele vai utilizar o canvasUtils. Então ele vai pôr this.red é igual a canvasUtils.buildSquare. E a gente vai passar color blue, uma cor qualquer aqui, para o nosso quadrado. Pronto, agora o que a gente precisa é adicionar esse quadrado na nossa tela. Para isso, vamos definir a posição que a nossa cobra vai aparecer na tela. Então a gente vai pôr this.head.setX. Lembra do XY que eu falei lá no Excel? É ele mesmo. A gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar o config.widget e dividir por 2. Por quê? A gente quer que a cobra fique bem no meio da tela, inicialmente. E a mesma coisa vale para o Y. A gente agora seta o valor do Y. Outra coisa que a gente vai precisar é algo para devolver o canvas da cabeça da cobra. Então a gente vai colocar um método público aqui, que já vai chamar getHead. Ele vai devolver canvas e vai retornar o nosso head, nosso objeto head. Agora, a gente pode vir no nosso cenário e falar que ele precisa de uma cobra como parâmetro do construtor. E a gente pode criar um novo atributo aqui, privateSnake, Snake, e falar que a cobra que a gente recebeu como parâmetro aqui vai ser igual a gente vai atribuir ele a nossa variável. E agora o que a gente faz? A gente vem em root.getChildren e adiciona a nossa cobra aqui, só que o getHead, que vai devolver o canvas. Vamos então aqui em game. Ele está dando um erro porque agora a gente precisa passar um snake como parâmetro na criação do cenário. Então, para isso, eu vou vir e passar ele como parâmetro. Vamos conferir aqui, na nossa snake, a gente acabou não colocando o createSnake no construtor. Com isso, ele não vai ser chamado, então daria erro, porque o nosso head aqui estaria vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só no construtor dar um createSnake, e agora sim, a gente pode vir aqui e executar o código. E tá aí, a gente tem um quadradinho desenhado na tela. Porém, ele não está exatamente no centro. Para alinhar ele um pouquinho melhor, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na classe Snake e vamos subtrair o Square Size. Dessa forma, ele vai ficar bem certinho posicionado ao centro. Vamos encerrar isso aqui, executar de novo o game. E agora sim, melhorou bastante, agora ele está no centro da tela. Agora, vamos dar a movimentação da nossa serpente. Para fazer isso, a gente precisa capturar qual foi a tecla que o usuário pressionou. O melhor lugar para colocar isso é no cenário, pois é o cenário que vai estar em foco quando o usuário pressionar a tecla. O que a gente vai fazer? Criar um método novo aqui, public setKeyPressed. Ou seja, a gente vai definir, vamos deixar ele como void, a gente vai definir qual que é o evento, que ação a gente vai executar quando uma tecla for pressionada. Para isso, a gente vai vir this.send e definir o setOnKeyPressed. Esse setOnKeyPressed, ele pede um objeto desse tipo. E é esse objeto que a gente vai colocar como parâmetro do nosso método. Ou seja, o nosso método vai receber essa action. E a gente vai setar na nossa cena. Ou seja, toda vez que a tecla for pressionada, a gente vai capturar esse evento e emitir uma ação. Porém, a lógica da ação eu não quero deixar na classe cenário. Por conta disso, na classe cenário eu simplesmente setei a ação. Agora, a gente vai criar uma nova classe para armazenar a lógica de movimentação. Vamos criar então
a nova classe chamada EventLoop. Eu vou dar esse nome porque ela realmente vai ficar o tempo inteiro em looping, calculando as movimentações do nosso game. A primeira coisa que ela vai precisar é do cenário. Então a gente vai criar já um atributo aqui e vai criar um construtor recebendo esse atributo como parâmetro. Vamos definir então a nossa ação de quando a tecla for pressionada. Para isso a gente vai no nosso cenário e vamos utilizar o método que acabamos de criar. Aqui eu vou usar uma sintaxe lambda, que é a gente vai receber um parâmetro evento e vamos executar alguma lógica dentro dele. Esse parâmetro evento, ele tem para nós aqui o getCode. Nesse getCode, a gente vai ter qual que foi a tecla pressionada pelo usuário. Então a gente pode pôr aqui keyPressed como nome da variável. Essa variável pode conter qualquer tecla do teclado, porém nos interessa apenas algumas, como por exemplo, a tecla, se o keyPressed for equals a tecla keyCode.write. Ou a gente nos interessa também todas as teclas de direção. Então a gente pode ter a right, a left, a up e por último a down. Ou seja, são as teclas que o nosso game realmente vai precisar. As outras não nos interessam no momento. E o que a gente vai fazer quando cada uma dessas teclas for pressionada? Bom, a gente precisa primeiro ver qual que é a posição que a nossa serpente tem que estar andando no momento. Para isso, eu vou criar uma variável nova chamada currentDirection. E ela vai ser do tipo keyCode, que é o mesmo tipo que o nosso evento emite. Aqui eu vou armazenar qual é a direção atual que a nossa serpente tem que andar. Então, por exemplo, se a gente estiver indo para a direita, a gente tem que vir e colocar que a current direction é igual ao keyPressed. Ou, se por acaso a gente estiver indo para esquerda, a mesma coisa. E se a gente estiver indo para cima, a mesma coisa. Se a gente estiver indo para baixo, a mesma coisa. Vamos agora fazer com que nossa serpente se mova na direção atual. Para isso, eu vou criar um novo método que vai chamar startLoop. E nele, a gente vai instanciar um novo objeto, que é o objeto timeline, que está aqui dentro do pacote animation. O objeto timeline, ele vai ajudar a gente a executar uma ação a partir de um intervalo de tempo, ou seja, que eu quero executar um movimento a cada 200 milissegundos, por exemplo. E para isso, a gente precisa da ajuda de um keyFrame, que também está na classe Animation do JavaFX. Ele recebe dois parâmetros. O primeiro é qual é o intervalo de tempo, que no caso eu quero que seja em milissegundos. E no caso a gente vai deixar como 200. E depois a gente precisa falar que ação a gente vai executar a cada 200 milissegundos. E eu também vou usar a sintaxe de lambda para passar uma ação. A gente pode colocar um ponto e vírgula e pegar uma variável e associar ao nosso keyFrame. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é obter qual é a coordenada atual da serpente. E para isso, a gente vai precisar que a serpente seja enviada como um parâmetro no nosso construtor. Então eu vou vir aqui, snake, snake, e também vou criar um atributo na nossa classe para armazenar a serpente. E agora a gente seta aqui também, né, dis.snake, dis.snake igual a snake. Com a serpente em mãos, a gente pode vir e pegar. A gente não tem nenhum método na Snake que nos permita pegar a coordenada atual. Então a gente vai precisar ir lá na serpente e criar esse novo método dentro dela. E como que a gente pode chamar esse método? A gente pode falar public, devolver um integer, e ele vai chamar getPositionX. E a gente vai criar outro método, também positionY. Vamos criar depois o positionY, vamos fazer esse primeiro. Dis.head, ou seja, o que nos interessa agora é a posição da cabeça da serpente. A gente vai pôr get translate x, e é isso que a gente vai retornar. No caso, ele está dando erro aqui, porque esse carinha aqui devolve um double.
Só que a gente não precisa de um double, porque todas as nossas posições vão ser inteiras. Então eu simplesmente vou converter ele para inteiro. E a mesma coisa para o nosso y. A gente vai ter o getY e vai retornar aqui o getTranslateY. Com isso, a gente pode voltar para a nossa classe de EventLoop e pegar a posição x e a gente vai atribuir a uma variável chamada positionX e também pegar a position y e também atribuir para a variável positionY. A ideia agora é a gente manipular essas posições para dar ideia de movimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui o keyCode.write. Bom, se a nossa current direction for igual ao keyCode.write, quer dizer que a serpente deve andar para a direita. Como que seria o nosso novo x? Bom, ele seria igual a ele mesmo, mas algum valor. No caso, eu vou pegar o config.squareSize. Ou seja, a cada 200 milissegundos, se a direção atual for direita, eu vou pegar o nosso x e somar de 40 pixels. E como a gente está somando, pela nossa coordenada, a nossa serpente vai andar para a direita. E a gente pode seguir a mesma lógica para andar para a esquerda. A gente pode copiar e falar, se for left, a gente vai subtrair o square size. E a gente usa também a mesma lógica para cima e para baixo. Só que se for para cima, vai ser o y que vai ser afetado. Lembra do nosso eixo no nosso gráfico? Então, a gente vai, só que aqui é somado, né? Não, é subtrair mesmo. Se a gente quiser subir, a gente subtrai o nosso y. E se a gente quiser descer, a gente vai somar no nosso y. E aqui é down. Legal. Agora, a gente já tem uma forma de calcular as posições para dar ideia de movimento. Na sequência, a gente vai precisar pegar essas variáveis novas com a posição calculada e definir dentro de Snake. Porém, a gente não tem nenhum método em Snake para definir as posições. Então, vamos usar criar. Vai ser um método bastante simples. Vai chamar, tem que ser público, não vai retornar nada. Vai chamar setPosition. Ele vai receber um integer x e outro integer y. E basta a gente pegar a nossa head, né, que é a cabeça da cobra, que é o que a gente vai definir agora, e vamos setar o x com o valor de x e fazer a mesma coisa para o y e definir y com o valor de y. Com isso, a gente pode voltar, que é y minúsculo. Legal. Com isso, a gente pode voltar na nossa classe de EventLoop e agora definir em dis.snake igual não, é setPosition, position x, position y. Estamos quase prontos para dar um movimento para a nossa serpente. A gente precisa agora fazer o quê? Iniciar a nossa timeline. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir na timeline, pegar os nossos keyframes e adicionar o keyframe que a gente acabou de criar. Também vamos precisar falar que a quantidade de vezes que a gente quer que a timeline execute seja praticamente infinito aqui, né? Um max value do integer não é infinito, mas é um número bem grande. Ou seja, ela vai executar diversas vezes antes de parar, que vai ser o suficiente para o nosso game. E a gente vai colocar timeline play para iniciar a nossa timeline. Como a gente criou tudo isso, né, num método novo, a gente precisa chamar esse método aqui no construtor. Logo depois que a gente gerou aqui o nosso keyPressed, a gente starta o nosso loop. E pronto, o nosso looping está completo. Agora, a gente precisa entrar na nossa classe principal e instanciá-lo. New Event Loop. Ele vai receber como parâmetro Snake e cenário. Então, vamos passar para ele o cenário que já temos criado e o Snake que também já temos criado. Podemos atribuir uma variável para ele. Legal. Agora, vamos executar e ver se funciona. O nosso jogo já está executando. A serpente está parada. Vamos pressionar as teclas de direção.
aqui para baixo, para um lado, para cima, para o outro lado, e tudo funciona conforme a gente programou. Legal, pessoal? Então, é isso para esse primeiro vídeo. Eu vou dividir o desenvolvimento do game em vários vídeos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito cansativo fazer de uma vez só, tá? Se você está interessado no código que eu fiz até agora, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para o meu GitHub que vai ter todo o código lá na íntegra. Se você ficou com alguma dúvida também, deixa aí na descrição que eu respondo para você. Se você achou legal o vídeo, deixa um like para ajudar o canal e se inscreve para você receber novos conteúdos como esse e também ser notificado da próxima parte do vídeo para a gente continuar o game. Legal? Então, eu vou ficando por aqui. Aguardem a nossa próxima edição do vídeo, seguindo aqui com o nosso game. Valeu, falou!